Olá, tudo bom? Hoje vamos falar de um assunto bem legalzinho. O último trabalho que nós fizemos, nós falamos sobre motivação, o que nos motiva, né? Já que nós falamos de motivação, eu cheguei em casa e a Cris falou: Léo, fala de procrastinação. Então vamos falar de procrastinação. O que é a procrastinação, né? Basicamente, a procrastinação é quando nós temos uma rotina para ser cumprida, responsabilidades a serem cumpridas e nós começamos a adiar e nos deslocamos para outras atividades e deixamos de fazer aquilo que é preciso ser feito. Procrastinar é como quase que a gente se auto-sabotar dentro da nossa experiência. A gente tem essa questão desse desleixo, né, que a gente pode chegar nesse ponto de ficar tão desleixado com as nossas responsabilidades que a gente vai deixando e deixa tudo na última hora, sabe assim, quando a gente deixa os negócios para resolver nos últimos 20 segundos do acréscimo dos 47 minutos do segundo tempo. Pois é, a gente muitas vezes tenta resolver o jogo nos acréscimos dos acréscimos, né? E isso traz muitas dificuldades, porque a gente acaba sofrendo, né? A gente fica chateado com a gente mesmo, porque a gente teve tempo, a gente reclama, a gente se faz de vítima e começa a chorar. Porém, nós também temos uma condição que não é bem relacionada à procrastinação, porque é uma desordem psicológica que se chama TDAH. TDAH é déficit de atenção, né, e hiperatividade, ou seja, a pessoa tem uma atividade para realizar e ela perde o foco daquilo em poucos instantes, começa a realizar outra atividade, depois vai para uma outra atividade, depois vai para uma outra atividade, a pessoa não para, mas só que faz um monte de coisa, mas um monte de coisa pela metade, ela não consegue focar em uma determinada atividade com início, meio e fim. Ela simplesmente começa alguma coisa, depois para e lembra de outra coisa, vai fazer outra coisa, depois lembra de outra coisa, faz outra coisa e não consegue avançar nas suas atividades diárias. É algo que requer tratamento, é necessário que a gente faça, que nós façamos tratamento psicológico, né, para poder encontrar o melhor meio, o melhor equilíbrio para poder tratar a questão do TDAH. Porém, no caso da procrastinação, né, esse desleixo com as próprias atividades tem a ver com um comportamento. Isso pode se tornar muito recorrente porque nós acostumamos a nossa experiência, o nosso dia a dia, a deixar as coisas importantes para a última hora. A gente vai transitando dentro do nosso dia, do nosso cotidiano, e vai deixando as coisas que são importantes para serem realizadas no último instante. Isso é muito complexo. O que que a gente precisa fazer? O que que nós precisamos fazer para poder cumprir com as nossas tarefas, com as nossas responsabilidades, ainda mais hoje em dia, nesse mundo mais tecnológico, avançado, com muitas necessidades, com muita pressão sobre as pessoas, a gente tem que criar metodologias. Nós temos que criar metodologias para conseguir realizar aquilo que é importante no momento necessário. É necessário também a gente trabalhar dentro da gente a disciplina. Se nós sabemos que nós temos algo a realizar, nós temos que realizar, nós devemos ser metódicos, nós devemos ser focados naquelas atividades que devem ser realizadas, que não podem ser adiadas, né? Então a gente tem que criar, a gente pode criar há várias metodologias, hoje em dia a gente pode criar um horário, um agendamento, um alarme no telefone, a gente pode criar uma lista de atividades com o horário que elas precisam ser realizadas, ou há algumas atividades que são mais flexíveis, mas outras nem tanto, tá? Tem um horário específico para poder ser realizadas, então nós precisamos estarmos focados naquilo que é importante, né? Mas e o que é importante na nossa vida? Tudo na nossa vida é importante, tanto a realização das atividades necessárias para o nosso cotidiano, assim também como os momentos de relaxamento, os momentos de descanso. Por quê?
Porque no momento de descanso a gente consegue entrar em um estado, né, de calmaria. A gente descansa o corpo, descansa a mente. No momento, por exemplo, no momento que a gente vai almoçar, a gente tem que almoçar. A gente tem que almoçar. A gente não pode almoçar pensando na morte da bezerra. A gente não pode almoçar com garfo em uma mão e o telefone na outra mão. A gente vai almoçar, sabe? A gente vai almoçar. Há pessoas assim que criam a rotina de sentar-se à mesa para almoçar, para jantar, para as refeições principais. Há gente que senta no sofá e vai assistir televisão enquanto tá comendo. O que que eu acho disso? Eu acho que cada um tem um jeito de fazer, você entendeu? Eu acho que cada um tem um jeito de fazer desde que esteja conectado, desde que ele saiba o que ele está fazendo, desde que nós tenhamos a consciência daquilo que a gente está fazendo, sabe? Se nós temos uma atividade para realizar, que nós nos concentremos nessa atividade ou nessas atividades, para que a gente possa sofrer menos, né, os efeitos desse adiamento das nossas atividades. Por exemplo, a gente não pode se cobrar tanto também, né? A gente tem que viver essa experiência com um grau de flexibilidade. Nós temos que ser resilientes. Nós temos atividades para realizar? Sim. Nós vamos realizá-las? Vamos. Mas só que a gente não pode endurecer demais também. Se a gente endurecer demais, isso pode gerar um outro tipo de transtorno psicológico, né? Que são pessoas que elas são muito metódicas, elas são muito detalhistas, para elas tudo tem que ser exatamente naquele instante, daquela exata maneira, ou seja, acaba também criando um outro tipo de transtorno, né? Então, se a gente tem que fazer essas atividades, que nós andemos no caminho do meio, nós consigamos transitar no caminho do meio, que nós consigamos realizar as nossas atividades, ainda assim com tempo para poder relaxar, com tempo para poder comer, com tempo para poder ver televisão, para mexer no celular, fazer aquilo que a gente tem de fazer, sem deixar que as coisas importantes, prioritárias, deixem de ser feitas. Por exemplo, sei lá, eu tenho que fazer uma ligação importante hoje, dentro do horário comercial. Eu não posso esperar dar 4h59 para poder, oh meu Deus, a ligação. A gente tem que ligar, a gente tem que... O mais antes a gente conseguir, quanto mais cedo nós conseguirmos ir aliviando dessas atividades que a gente tem um período longo para fazer, mas a gente vai fazer em qualquer momento, a gente já vai fazendo elas. Quando chega lá no final do dia, a gente ainda tem algumas atividades, mas também tem mais flexibilidade, porque aquelas extremamente importantes, elas foram realizadas anteriormente, né? Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Eu vejo que há necessidade de um certo equilíbrio na realização das tarefas, sem relaxar demais para um lado, sem ficar endurecido demais para o outro. A gente tem que conseguir, dentro dessa perspectiva diária, porque isso é diário, diariamente nós temos atividades a serem realizadas, que a gente consiga transitar dentro dessas atividades, realizando cada uma delas, dentro daquilo que é possível fazer, né, num horário, dentro de um determinado tempo, que não nos cause absolutamente nenhum tipo de desgosto, nenhum tipo de entristecimento, nenhum tipo de desagrado. A procrastinação é algo que acontece muito hoje, principalmente com o advento da tecnologia, que é isso aqui, né? Internet, celular. Acontece muito com o advento da tecnologia e com tantas outras atividades que a gente deve realizar todos os dias. Porém, a gente tem que focar, a gente tem que aprender, a gente tem que se disciplinar, a gente tem que criar metodologias, a gente precisa criar meios para que aquilo que precisa ser feito seja feito dentro do horário, dentro da oportunidade, dentro das necessidades que aquela atividade requer.
Vamos trabalhar? Vamos trabalhar em nós mesmos. A gente vê que todos esses processos de vivência são de trabalho interno. A gente faz isso, somos nós conosco. A gente cria isso, a gente realiza isso e a gente passa pela essa experiência ou tem a oportunidade de passar pela experiência da vida de uma forma mais fluida, mais tranquila, mais harmoniosa com a gente mesmo e com todo mundo que está à nossa volta. Todo o mundo, não todo mundo, todo o mundo que está à nossa volta. Um forte abraço para vocês. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Procrastinação. Procrastinação. Não vamos procrastinar. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito e vamos ser felizes, porque essa vida, se ela for uma vida que, com todas as dificuldades, se ela for uma vida para só trazer tristeza, nossa Senhora, já está complicadinho. Então, que a gente possa, pelo menos, nos alegrar, sermos felizes nas nossas atividades, nas nossas vivências. Um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo trabalho.